Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado, vem da palavra dodi, dodi. Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz, aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida. Vamos falar do comecinho da história de Davi, então. Né? Davi, ele era um caçula de um cara chamado Jessé. Jessé, aliás, muito interessante, né? Quando eu via Jessé, eu achava que era uma mulher. Eu comecei a ler, eu falei, pô, Jessé era o pai de Davi. Né? Então Jessé era o pai de Davi. E aqui tem uma contradição bíblica, né? Que não sei exatamente se existiam 7 ou 8 irmãos. Né? Então, vou supor que tinham 8 aqui, né? Mas Davi era o mais caçula dentre 8 irmãos. E Jessé pertencia à tribo de Judá. Então, aqui Davi ele foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Então, ele não era um cara de guerra, ele não era um grande estrategista em tese ainda, mas era um pastor de ovelhas. Tá? E ele se destacava porque ele tinha muitos talentos. Quando a gente fala que ele não foi treinado para ser um guerreiro, cara, no final das contas ele passou por alguns grandes momentos. Ele lutou contra urso, acho que era leão também. Então ele acabou sendo de alguma forma moldado. Mas ele era um pastor de ovelhas. Só que ele era um cara muito talentoso. E veja, né, todos nós acabamos que temos alguns talentos. E ele tinha, como um dos talentos, a habilidade de tocar harpa. Né? Ele tocava ali instrumentos musicais, e ele fazia cânticos. Então ele era um cara cheio de talentos ali, só que ele foi criado para ser um pastor de ovelhas. E ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Falou que ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra. Davi tem bom senso, de boa aparência, ou seja, era um cara bonito, o Senhor está com ele. Tá? Então isso daqui era um pouco sobre Davi. Como que era Davi, Rodrigo, assim, em termos de talvez de personalidade, aparência, quem ele era, qual que é a importância para o futuro dele, bíblico ou de alguém, né, essa definição da personalidade dele, da criação ali? Bom, vamos pegar pelo nome. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são escolhidos pelo som, mas pelo significado. E o significado tem algo a ver com o nome da pessoa. Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado, vem da palavra dodi, dodi. Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz, aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida desse negócio do nome, porque, tipo assim, vou numa visão mais leiga. É tipo assim, minha filha nasceu, eu dou um nome pra ela, eu já determino qual que vai ser, nessa visão bíblica, a personalidade dela através do nome, ou ela é meio que renomeada depois da vivência dela, sabe? Tipo assim, Davi não nasceu com o nome Davi, mas ele construiu tudo que ele construiu e depois ele virou Davi porque a vida dele foi isso. As duas coisas que você falou, ou 3, elas todas são confluentes, elas não são excludentes. Então vou dar exemplos assim para responder. Em primeiro lugar, era um desejo dos pais ou uma circunstância do nascimento. Por exemplo, quando a esposa de Jacó morreu, ele ficou tão dolorido que ele falou: meu menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha angústia. Benoni, filho da minha maldição, da minha angústia, da minha dor. Aí alguém, não vai colocar o nome do menino de filho da minha angústia, vai colocar de Benjamim. Benjamim é filho da minha direita, que é Benjamim, que fala em português. Então você vê que ali era a circunstância de dor dele. Então a circunstância pode determinar. Jacó, quando nasceu, ele nasceu grudado no calcanhar do irmão gêmeo dele. Então Yaakov significa aquele que gruda no calcanhar, que vai no encalço do outro. Só que quando Jacó, durante a sua vida, começou a enganar demais, o nome dele sofreu uma semântica. Yaakov, embora etimologicamente não signifique enganador, passou a significar enganador. Entendi. É igual Judas hoje passou a significar traidor, mesmo que etimologicamente Judas significa Yehudá, louvor. E acontece também, às vezes na Bíblia, que a pessoa, quando ela tem uma mudança radical de vida, ele muda de nome. Por exemplo,
Abrão virou Abraão. Abrão é pai de um povo. Abraão, pai de muita gente. Você tem Daniel e os seus companheiros quando foram para a Babilônia. Aliás, Daniel é outra história legal para bater papo no futuro. Daniel, quando foi para a Babilônia, chegou lá, Nabucodonosor mudou o nome dele e dos seus companheiros para nomes babilônicos. Saulo de Tarso virou Paulo de Tarso. Então acontecem todas essas coisas. No caso de Davi especificamente, eu acredito que era o nome original dele, que é um nome que uma mãe podia dar no seu filho, e ele se tornou de fato depois um rei amado. Agora tem uma questãozinha aqui de família. O que eu vou falar aqui dividem os comentaristas, então eu vou colocar as duas opiniões, tá bom? Vou colocar o problema e as duas opiniões. O problema é o seguinte, a primeira vez que Davi aparece na Bíblia, em 1 Samuel 16, é quando ele é ungido como rei de Israel. Porque o Saul, como o Tiago já colocou aqui, Saul já estava em ladeira abaixo, a popularidade dele estava horrível, ele já tinha rompido com Deus e Deus falou com o profeta Samuel assim, olha, vá à casa de Jessé e você vai escolher um dos filhos de Jessé lá que eu vou indicar e você vai ungí-lo para ser o novo rei de Israel. O Samuel até ficou louco, falou assim, mas se eu fizer isso, o rei souber, ele vai me matar. Vai e fala que você está indo fazer sacrifício. E eu vou te mostrar quem que é o menino. E quando chega na casa de Jessé, ele passa os 7 filhos, ou 8, porque, como foi colocado, nós temos essa pequena contradição aí. E cadê os seus outros filhos? Ah, já trouxe todos. Mas tem alguma coisa estranha, dizia o profeta. Porque Deus falou comigo que Deus falou comigo que era um dos seus filhos que seria rei. Mas você falou que não tem mais nenhum? E nenhum desses o senhor me indicou? Tem alguma coisa errada. Não, na verdade não é que não tem mais nenhum. Tem um último, o caçula. Olha que desprezo. Tiago, eu quero pegar aqui o melhor vendedor que você tem aqui, no PrimoCast aqui, que eu quero levar para... Ah, tá bom, mas quem que você quer? Eu quero sentir. Traz para mim todo mundo que você tem. Mas são todos esses, tá todo mundo aqui. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque eu recebi a recomendação, mas tem um que tá faltando. Tem um rapazinho aqui, que ele trabalha, até botei no escritório lá, você vê o desprezo. Aí o problema é, por que esse desprezo sobre Davi do próprio pai? Agora vem as duas posições teológicas. Alguns com base no Salmo de Davi, que ele diz assim, em pecado me gerou minha mãe, supõem que havia alguma suspeita de adultério sobre a mãe de Davi. Que o nascimento dele foi algo complicado ali, que o próprio Jessé segurava ou não segurava. Aí alguém pode perguntar, mas se é assim, por que eles chamavam o amado? Quem dava o nome dos filhos, com raras exceções, era a mulher. Então, existe essa possibilidade teológica de alguns comentaristas. Outros comentaristas pensam que não, que quando Davi escreve, em pecado me gerou minha mãe, ele está falando apenas do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, que Paulo lá na frente vai trabalhar, que todos nós nascemos em pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o primeiro grupo fala assim, não, Davi escrevia de coisas da sua vida que o Espírito Santo orientava depois no Novo Testamento a dar um sentido espiritual daquilo. Por exemplo, quando Davi falou, fortes touros de Bazã me cercam, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava falando das suas dores e perseguições. Mas no Novo Testamento, os autores bíblicos pegaram aquilo e aplicaram para a experiência de Jesus. Então Paulo pode ter pego algo da experiência de Davi e traduzido numa linguagem soteriológica. Mas existe essa possibilidade que já tinha uma nódoa no nascimento dele. E aí, só para pegar então essa passagem que o Rodrigo falou, bem esse finalzinho aqui, ó, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E aí você vê, pegando um pouco do gancho do Rodrigo, olha a diferença da história de José. Porque José, que era novinho, perto do tanto de irmão que ele tinha, era o queridinho do pai. Você pega Davi, por essa nossa interpretação, ele era o oposto disso.
E, em tese, o caçula geralmente é visto como é o que mais cuidado, mais paparicado, etc. Então, realmente, né, você tinha algo improvável aqui. Tem né? algum motivo de enfatizar que ele era ruivo? Acredito que tem. Tem. Por incrível que Poxa, pareça. então, essa é nova, velho. Porque, tipo, de todas as histórias que eu vi, eu nunca vi alguém, tipo, descrever as cores do cabelo de alguém, entendeu? Tipo assim, ele tinha cabelos castanhos, eles eram loiros. Não, o único que até agora que eu vi que, tipo assim, ele era ruivo, é muito específico. Tem Esaú, o irmão de Jacó, que era peludo e avermelhado. Então o nome é Shaul, significa peludo, né? Sheir. Mas com relação a Davi, se você for para 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, quando fala da batalha de Davi contra Golias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para dar adiantamento aqui, diz que o filisteu, Golias, quando olhou Davi, assim fala a Bíblia, o filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Naquela época, a pessoa ter uma coloração ruiva do cabelo não era uma coisa muito comum. É como se fosse alguém sardento, com sarda demais, sabe? Muito ruivo. Então, pelo que dá a entender por algumas passagens da Bíblia, era uma pessoa que era discriminada, mesmo reconhecendo que era belo, mas era discriminado. Tipo, era muito diferente. Era muito diferente. Então, assim, é bonitinho, mas é frágil. Dá uma impressão até, assim, sem masculinidade. Frágil, o ruivinho, o ruivo. Sabe? Então, a impressão é que o fato de falar que ele tinha um cabelo ruivo é para acentuar que ele era um menino que realmente ninguém apostava nele. Aquelas surpresas que vocês que trabalham com o mundo corporativo sabem. Às vezes vem aquele menino magrinho, assim... Você não dá nada, né? Fala assim, esse não quer nem ver o currículo, e é o que vai estourar depois. Né? Exato, né? E o interessante aqui, e acho que é um aprendizado para a nossa vida, né? É que se a gente fosse falar de dinheiro, por exemplo, você vê as pessoas falando assim, você tá rico? Não, tô orando, não chegou a minha hora, né? Você não vai trabalhar não? Você fala, não, cara, tô em casa mas tô orando muito aqui, né? Então a gente acha que Deus vai fazer tudo. E não é que ele não pode. É que ele vai fazer a parte dele e vai delegar a nós a nossa parte. Então quando, imagina só, né? Vem Samuel, que era um cara, eu não sei qual que era a popularidade de Samuel, mas imagino que era era um líder, respeitado. Um grande líder, né, respeitado. Ele chega e fala, olha só, na frente de toda a família, chega pro mais novinho, que era o mais acreditado, e fala, você é rei. Cara, imagina a sua situação. O magrelinho, loirinho ali. Você fala, eu sou diferente, sofro aqui o preconceito que a gente vê depois. Como se fosse um albino. Lembrei, agora o pessoal vai entender, o ruivo é como se fosse alguém albino hoje. O albino, o pessoal olha... pensa até uma pessoa fraca. Perfeito. O preconceito que um albino sofre hoje é o preconceito que tinha na época do Davi. Perfeito. Então chega e fala assim, você vai ser o rei. Como que você lida com isso? Cara, você tem várias formas de lidar com isso. Uma delas é, se Deus falou, então é você, ponto. Você não precisa fazer mais nada. Mas aqui não é a realidade. Você tem que fazer o seu papel, você tem que fazer também a sua função. E muitas vezes na vida... a gente acha que as coisas vão acontecer sozinhas, mas Davi, ele teve todo o processo dele, onde ele, cara, se preparou, passou por toda a história que a gente vai ver, então ele não se acomodou nisso, por mais que ele tivesse uma palavra de Deus. Sim. E agora, talvez não um pouco mais fundo da fé, hoje quando uma pessoa recebe uma palavra, ou acha que recebeu uma palavra, ela acha que ela não precisa fazer mais nada. E ela precisa fazer o lado dela do processo. Né? E aí continua então a história. Tá? Então lembra que Saul era o rei, Davi... né? Teve ali essa mensagem de Samuel, e aí Saul estava passando por alguns problemas. Tá? Saul estava atormentado. Muita coisa na cabeça, né? Liderar o mundo assim. Até assim, indo para frente e voltando depois. Falta de paz. O atormentado de Saul era uma falta de paz. O cara estava mal resolvido consigo mesmo. Mas, mano, eu acho que nessa época, além de você ter uma boa refeição, que era melhor do que as outras pessoas, não tem nenhuma vantagem em ser rei, cara. Era sempre alguém tentando te matar, tomar sua casa, tomar sua... Entendeu? Era sempre um negócio horrível, cara. Acho que a galera, não sei, mano. É que não tinha nada pra fazer também, né? Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que assim, é como hoje também, não existe... aliás, a gente até almoçou hoje com o João Branco, eu mandou um abração pra vocês. Ele é incrível, amamos ele. Muito incrível. E a gente tava conversando uma coisa com o João hoje que eu acho que vai ao encontro disso aí. O João falou o seguinte, cara... Não existe muito essa questão romântica da profissão dos sonhos. Porque toda profissão,
E o cara entende disso, né? Tanto tempo lá no McDonald's e marqueteiro. Toda profissão tem os seus ônus. Tem bônus e ônus. Hoje a Gisele Bündchen, nossa, que linda a vida dela. Não, imagina o sofrimento. Ou tem aquele filme do Elvis que mostra uma cena que é real, né? No Natal lá, o Elvis na cobertura do hotel mais caro de Nova York, solitário lá assistindo televisão.